Olá, meus caros. Vamos falar aqui sobre Imposto de Renda à Pessoa Física 2016, para falar sobre herança e inventário. Eu estava agora mesmo dizendo para o Vitor que eu nem sei do que eu falo, viu? Porque é tanta coisa para falar sobre herança e inventário, é um assunto tão rico e tão cheio de nuances e de possibilidades, e a gente tem um esforço assim de não fazer vídeos muito longos, para também não ficar alugando aí a tua orelha, né? Mas vamos ver, eu acho que eu vou conseguir resumir um pouquinho o assunto aqui para você que está preparando a declaração ter um norte nisso. Vou, é claro, aproveitar a oportunidade para te dizer o seguinte: nós prestamos esse serviço, nós aqui na Sevilha Contabilidade, de confecção da declaração do imposto de renda à pessoa física. E aí, é claro, eu vou te convidar, quem sabe você nos contrata para fazer sua declaração do imposto de renda à pessoa física. Quero só te explicar muito rapidamente que o nosso trabalho ele é bem amplo, ele não se limita a preencher a declaração do imposto de renda, ele vai mais longe do que isso. Então, por exemplo, nós vamos analisar as declarações dos anos anteriores, ver como é que está o processamento dessas declarações, vamos olhar os documentos que você traz para que a gente prepare a sua declaração e comentar com você, orientar você a partir deles, né? Muitas vezes a gente encontra possibilidades legais de pagar menos tributo do que você vem pagando, fazendo pequenos ajustes no teu procedimento. Muitas vezes a gente encontra riscos na tua dinâmica de tratamento e de comportamento fiscal, e aí a gente vai te orientar para eliminar esses riscos. A quantidade de gente que cai na malha fina todo ano é absurdamente grande, né? E muitos cuidados básicos que não foram tomados, então a gente te orienta em relação a isso. Feito tudo isso, aí sim, nós vamos preparar a sua declaração de imposto de renda e depois de preparar, entregar a declaração para o fisco e mais ainda, depois de entrega da declaração, a gente vai durante 5 anos acompanhando o processamento dessa declaração para ter certeza que você foi bem atendido e que a declaração foi bem tratada lá na Receita Federal. Então, como você viu nessa breve exposição, é um trabalho bem amplo que pode te ajudar bastante. Eu recomendaria você considerar essa possibilidade. Se quiser, nos procure. Como é que você faz para conhecer esse trabalho? Tá aqui na tela, o Vitor botou o nosso e-mail, contato@sevilha.com.br. Facinho, você manda um e-mail aqui para a gente, escreve lá no e-mail: olha, gostaria de conhecer mais como eu faço para contratar os serviços de declaração do imposto de renda da Sevilha, e aí a gente te orienta sobre esse procedimento, tá bom? Vamos lá. Encher o peito aqui para falar de heranças e inventário, né? Assim, eu há muito tempo trabalho com isso, então começa assim que esses assuntos de herança e de inventários sempre tem um fundo emocional presente, né? Em geral, alguém que faleceu, então tem, é claro, toda uma carga emocional que está misturada a um assunto técnico complexo como esse de imposto de renda à pessoa física. Quero te dizer o seguinte, que no momento em que há esse processo de inventário, no momento em que alguém vem a falecer, e eu até tenho outro vídeo aqui em que a gente fala sobre o espólio, né? Aquela pessoa que faleceu, ela passa o conjunto de bens daquela pessoa e de direitos e de obrigações, passa a ser chamado de espólio, né? Esse espólio passa a ter um inventariante que vai junto com o juiz, se for o caso, né? Na maioria das vezes passa por um processo judicial, né? Hoje em dia é possível fazer por escritura pública quando não tem herdeiros e tal, mas enfim, ou por um juiz ou por uma escritura pública, ele passa por um procedimento de análise e de transferência desses bens para aqueles diversos herdeiros que o espólio deixou, né? Primeira recomendação que eu quero te fazer, bem rapidamente, não é no espólio eu falo mais sobre isso, é o seguinte: tome cuidado, se possível contrate um contador para te ajudar. É claro que o melhor contador que eu vou te indicar aqui é a Sevilha Contabilidade, porque nesse momento da transferência tem uma oportunidade muito grande de reduzir carga tributária, viu? Se esse processo de inventário for feito simplesmente copiando a declaração do imposto de renda do espólio, pode ser que depois os herdeiros paguem mais imposto do que precisavam. Depois você dá uma olhada lá no vídeo do espólio que eu explico mais. Muito bem. Enquanto o processo de inventário e de partilha dos bens não estiver transitado em julgado, ou seja, enquanto ele ainda estiver caminhando, não tem a escritura pública, não tem a sentença homologando aquela partilha dos bens, o espólio continua declarando os bens ele. Então, a pessoa mesmo depois de falecida continua entregando através do seu inventariante as declarações de imposto de renda com aqueles bens como ainda sendo bens do espólio e não dos herdeiros. Então, o herdeiro não começa a declarar no momento em que, eventualmente, alguém da família dele faleceu. Ele só vai começar a declarar depois que sai a escritura de partilha de bens ou depois que sai a sentença lá que faz a partilha de bens e que ela transitou em julgado. A partir daí, de acordo com o que está na escritura, de acordo com o que está na sentença,
Nós vamos pegar todos esses bens e transferir. Então a gente tem que fazer conjuntamente a declaração do espólio, zerando os bens lá no espólio, e aí ele entrega, chama a declaração final de espólio, ele entrega a última declaração, cancela o CPF daquele espólio, e na medida em que vai zerando lá na declaração do espólio, vai transferindo para os herdeiros e os herdeiros vão incluindo esses bens ali. Eventualmente, esse processo todo enseja o pagamento de algum tipo de tributo estadual, né? Como ITCMD, por exemplo, e aí o advogado que estiver cuidando disso vai te orientar sobre o recolhimento disso. O que nós fazemos na declaração do imposto de renda é, no campo de rendimentos isentos, você coloca lá como transferência patrimonial o valor total do conjunto de bens que você recebeu, e no campo de bens e direito, você vai informando o valor dos bens e direitos. Uma coisa que as pessoas de vez em quando se atrapalham é que na hora de colocar o bem e direito ali, ela quer colocar o valor do bem e direito em termos de valor de mercado. Não pode. Você tem que colocar na sua declaração do imposto de renda o valor de bens e direitos conforme constou no formal de partilha. Por isso que eu te disse que talvez na hora de fazer a partilha precise da ajuda de um contador, viu? Porque se o juiz mandou partilhar o bem e disse que a tua parcela vale 100 mil, é 100 mil que você tem que colocar na sua declaração, tá bom? Não pode ser mais do que isso. Tem que ser o que veio na partilha do juiz ou o que veio na escritura pública de partilha dos bens. Esta partilha não paga imposto de renda. Pode até pagar eventualmente ITCMD e tal, mas não vai pagar imposto de renda no momento em que entra na sua declaração. Muito bem, aí o bem entrou na sua declaração. A partir daquele momento, se você vender o bem, receber a casa, decidir vender, você está sujeito à incidência de ganho de capital. Tem um outro vídeo aqui na nossa videoteca que eu falo de ganho de capital, e aí você faz o cálculo de ganho de capital. Lembrando, você tem que pôr na comparação do ganho de capital, o valor de custo do bem é o valor que veio na sentença ou na escritura de partilha. Não é o valor de mercado do bem, é o valor que estava lá na sentença, tá bom? Acho que em linhas gerais está explicado, é um assunto bem amplo, né? Mas o grosso do assunto se resume a isso aqui. Espero que tenha ajudado você na preparação da sua declaração. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.